Pois bem, então vamos estudar hoje a lição número 12 do terceiro trimestre de 2025. O tema da nossa lição: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O caráter missionário da igreja primitiva e da igreja na história, né? Uma das características missionárias que eu tenho falado para vocês, eu quando criança via na Assembleia de Deus, é que toda a casa do assembleiano era uma igreja. Eles começavam a fazer culto na casa deles. Então, a igreja cristã, para você identificar a igreja cristã na história, uma das características que você tem que procurar é essa. Ela não consegue ficar sem pregar a palavra de Deus. Pode ameaçar ela de morte, pode ameaçá-la de fogueira, pode ameaçar ela do que for. Né? Se você continuar pregando, nós vamos te jogar na fogueira. Ele vai continuar pregando. Isso, a quantidade de testemunhos sobre isso que nós encontramos na história é muito grande. Talvez o maior exemplo deles seja os Lollardos. É um nome que a história deu para missionários. Ok? Então, a pregação do Evangelho é algo que caracteriza a igreja verdadeira. Ela não consegue ficar sem pregar. Um cristão, quando ele conhece o Evangelho, ele não consegue ficar sem pregar. Por isso, Jesus Cristo comparou a um homem que ele encontra uma pérola muito preciosa e ele vai e vende tudo que tem para poder adquirir o terreno local onde está aquela pérola. Ele quer aquela pérola preciosa. E Jesus compara isso ao Evangelho, ao reino de Deus. Então, a pessoa que conhece o Evangelho, ela não consegue ficar sem pregar, ela tem que viver essa missão, né, de pregar o Evangelho. Bom, o texto áudio da nossa revista, ele está em Atos capítulo 11, versículo 20. Nós estamos fazendo um estudo de Atos, né, da igreja de Atos, em Atos. Ele diz o seguinte: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Pois bem, a verdade prática diz: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Eu concordo, faz parte da missão da igreja e mais também, né, tão importante quanto isso, a pregação do evangelho demonstra que realmente a pessoa nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele não consegue ficar sem pregar. Alguma coisa ele tem que fazer. Com os antigos, sempre foi assim, e também nos nossos dias. Podia ameaçar eles de morte, o que fosse, mas eles não ficavam sem pregar. Bom, a leitura bíblica em classe eu não vou fazer com vocês, porque o texto da revista, ele faz praticamente um comentário da leitura bíblica em classe. Poucos pontos que ele, vamos dizer, acrescenta. Então, eu não vou nem ler, porque nós vamos estar fazendo toda essa leitura durante o comentário. Na página 5, eu deixei um convite aí para vocês que quiser fazer parte do curso de Apocalipse. Acontece toda quarta-feira de forma online, das 19 às 22 horas. É só mandar uma mensagem, ingressar. Esse curso é uma bênção. Uma bênção até para o professor, com certeza. Bom, página 6. A introdução do nosso comentário. O comentário e a introdução, no final da página 6. Ele diz: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Antes, deixa eu falar para vocês também, a Síria, nesse momento, ela já há alguns séculos, ela era, vamos dizer, mais importante que Jerusalém. Jerusalém é mais importante que Israel, vamos assim dizer. Inclusive Israel, em muitos períodos da história, quando os gregos estavam dominando, um dos generais gregos ele ficava na Síria, e dali ele comandava aquela região, e Israel era um subalterno da Síria.
era da Grécia, né? Mas o governo central dos gregos estava onde? Estava na Síria, não estava em Israel. Isso 200 anos antes de Cristo. Nesse período agora, Jerusalém concorre com Antioquia, porque, acredite, Herodes, ele enriqueceu muito Jerusalém, fez muitas construções, então Jerusalém se tornou uma cidade de destaque, mas diz que Antioquia e Damasco ainda se destacavam mais. Inclusive, nesse período, Israel está perdendo prestígio, porque os sírios, quando os romanos dominou os sírios, eles simplesmente aceitaram. Inclusive, diz a história que o deus que era muito adorado em Damasco, que era Baal, que era chamado de Sol Invicto, próximo do ano 200 antes de Cristo, 200 depois de Cristo, desculpa, vai ter um imperador que ele seguia essa divindade dos sírios, que nós sabemos pelo Antigo Testamento é o mesmo Baal, é tudo a mesma figura, né? Bom, mas então a Síria era realmente um local importante naquele período da história. E vai se tornar realmente Antioquia, que era uma cidade da Síria, vai se tornar praticamente a capital do cristianismo nesse período. Por quê? Porque Jerusalém vai acabar tendo problemas. Jerusalém era uma cidade muito visada e perseguida pelos judeus, então era mais complicado a igreja se desenvolver lá. Então a igreja vai se desenvolver mais entre os sírios, que acreditam, eram gentios. Ou seja, a igreja se desenvolve melhor entre os gentios do que em Israel. Porque em Israel havia aquele combate de que eles interpretaram de forma errada a chegada do Messias. E o que a revista vai enfatizar é que a pregação dos cristãos para os gentios, para os pagãos, era diferente do que a pregação para os judeus. Para o judeu ele tinha que explicar por que Jesus era o Messias, era o cumprimento das profecias, né? E para os pagãos, eles tinham que mostrar que aquela religião que eles faziam, que eles praticavam, ela não satisfazia a exigência da vida eterna, né? E isso nós vamos encontrar muitas obras na história da igreja, cristãos escrevendo: olha, os deuses de vocês são deuses que mentem, deuses que prejudicam o outro, e ele vai citando uma série de coisas ruins que são falados, né, sobre os deuses. Então, você, para evangelizar um gentio, que vamos considerar de fato agora, vai começar uma evangelização aos gentios. Porque Pedro chegou a viajar, ele chegou a evangelizar um gentio, né? Cornélio. Antes disso, ele chegou a viajar também, esteve nas terras dos fenícios pregando, só que foi algo assim individual. E o que vai acontecer em Antioquia, é que em Antioquia vai nascer o trabalho missionário organizado. Nós veremos pelo texto, os missionários desse texto de capítulo 11, eles eram missionários porque foram perseguidos em Jerusalém, e agora está descrevendo, foram perseguidos desde o dia de Saulo de Tarso, né? E está descrevendo que eles agora, onde eles chegaram, eles foram pregando o evangelho. E pessoas lá da ilha de Chipre, também da área da Turquia, de Cirene e outras regiões, tudo, acaba que eles trazem o evangelho, começam a fazer maravilhas na Síria. É muito interessante esse momento. O comentário prossegue. Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios, fora da fronteira de Israel. Como eu disse, Cornélio, centurião, estava... E ele também cria no Deus de Israel, né? Só que teve que ter uma reinterpretação. Ele prossegue. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, versículo 7, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Bom, vamos considerar, não é a entrada do evangelho em Antioquia. Aconteceu um fenômeno que alguns pregadores que vinham da ilha de Chipre,
pregadores andando pelo mundo começaram a fazer maravilhas ali. Mas o evangelho já estava espalhado, né? O apóstolo Paulo, tanto que ele foi perseguir cristãos próximo de Antioquia, que era em Damasco. Na verdade, esse ponto aqui que ele colocou, vamos dizer, está errado, né? O evangelho não está ingressando agora em Antioquia, ele já existia. Vamos dizer, está havendo um avivamento ou um fortalecimento. Podemos chamar de um avivamento, porque foram pessoas que chegaram e fazendo sinais e maravilhas, então podemos chamar isso de um avivamento, mas não do ingresso do evangelho. O comentário prossegue. Nesta lição estudaremos sobre como o ide de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles, né? E uma coisa que ele não deixou bem claro aqui, ele pensa, né, assim, ele concorda, mas ele não deixou bem claro que a pregação do evangelho nós podemos definir como algo próprio do cristão. O cristão não consegue ficar sem pregar o evangelho. Ele não consegue ficar sem pregar o evangelho. Alguma coisa ele vai fazer em prol dessa verdade. Eu coloquei um comentário em verde aí no final da página 7, que diz: o contexto imediato, versículos 1 a 18, ocorreu uma explicação do apóstolo Pedro sobre a evangelização dos gentios, que foi, no capítulo 10, ele evangelizou Cornélio, entrou na casa de Cornélio, que era um gentio, e início do capítulo 11 ele teve que explicar para os judeus cristãos da circuncisão, olha que confusão, judeus cristãos da circuncisão, que eram pessoas que queriam que o cristianismo fosse uma extensão do judaísmo. E isso aí vai acontecer na história realmente de Israel. Infelizmente, alguns cristãos vão ficar meio divididos. Bom, o apóstolo Pedro os convenceu, né, que foi dado o Espírito Santo a eles. Aí as pessoas ficaram sem argumento, né? Mas se o Espírito Santo foi dado aos gentios, vocês sabem que os judeus chamavam os gentios de imundos. Como você vai pensar que essas pessoas, que não são filhos de Abraão, né, não fazem parte do povo da promessa, como você vai imaginar que eles recebem, né, o Espírito Santo? Era para eles olharem para a história e perceber que, por exemplo, Melquisedeque, que abençoou Abraão, ele era jebuseu, tá bom? Ele era jebuseu, ele não era, vamos dizer, não fazia parte do povo da promessa. E olha só que interessante, se ele abençoou Abraão e Abraão deu o dízimo de tudo, eles deveriam concluir, como o autor dos Hebreus explicou para eles, fazia parte do tema, né? A Epístola aos Hebreus é isso, mostrar aos Hebreus realmente a realidade do Antigo Testamento. E uma delas está lá, olha, Abraão, ele é menor do que Melquisedeque, o autor dos Hebreus diz. Então, como que um gentio pode ser maior do que Abraão? E de uma certa maneira, está mostrando, como eu digo para vocês, o ministério da igreja é mais glorioso do que o ministério de Israel. Não é que Israel seja mais fraco, nós somos homens iguais a eles. Não? Só que a igreja ela surge a partir da morte do Messias. E essa operação do Espírito Santo agora de maneira especial na igreja de Deus. Então, esse é o grande diferencial. A igreja ela vive no meio daqueles que querem matar. A igreja vive, é ovelha no meio dos lobos e quer converter os lobos. E os lobos capturam, né, vão matar e elas vão para o lugar de morte pregando o evangelho. A igreja sempre foi assim na história. Então, ela realmente tem um poder especial. Então, como eles viram o Espírito Santo sendo dado aos gentios, aí eles vão. Então, eles não são mais imundos. E o apóstolo Pedro também explica a revelação do lençol, né? Então, vamos dizer, eles estão começando a ganhar consciência sobre a pregação para os gentios, o que já era para ter acontecido há muito tempo.
né? Já era para ter acontecido há muito tempo. Jesus falou que o evangelho seria pregado a todas as etnias, todos os povos. Isso foi bem claro no sermão profético. Bom, o capítulo 1, na página 8, uma igreja com consciência missionária. O evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo a referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eu vou mostrar um mapa abaixo para vocês, onde ficam, são regiões ao norte de Israel. Ao sul fica o Egito. Tá bom? Então eles foram para o norte de Israel, até porque, vamos dizer, a Síria era um local, como eu disse, bem desenvolvido, era um bom local, em especial Antioquia. Então eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. É verdade, essa dispersão ela acontece e, por exemplo, nós já estamos há alguns anos depois daquela dispersão. O apóstolo Paulo já se converteu, já foi para a Arábia e já retornou. Então, nós teríamos aí pelo menos 3 anos. Okay? Então, essa dispersão está acontecendo. Os cristãos, onde eles estão indo, eles estão pregando o evangelho. Aonde o evangelho estava nesse momento? Olha, nas primeiras lições, eu mostrei para vocês que o evangelho ele poderia estar até na Espanha, na Macedônia, em todos os locais praticamente do mundo. Por quê? Porque haviam judeus em todas as partes do mundo. Okay? Eu falo a Espanha porque era o fim do mar Mediterrâneo e para muitos era, vamos dizer, o fim do mundo. Né? Até do outro lado, a Pérsia, okay? Também o Egito, haviam judeus no mundo todo. Esses judeus tinham que ir a Jerusalém. Aqueles judeus que foram a Jerusalém no dia de Pentecostes, principalmente, né, aquelas quase 3.000 almas, Bom, prosseguindo então, né, aquelas quase 3.000 almas que se converteram no dia de Pentecostes, como eu disse para vocês, onde elas foram pregando aquele evangelho e ganhando almas para Jesus. Então o evangelho não dá nem para nós contabilizarmos, estava em muitas partes do mundo, okay? Muitas partes que nós nem sabemos. Para a Etiópia, aquele etíope levou o evangelho também. Então o evangelho estava espalhado. Mas um exemplo de missões, esses homens que começam a pregar, saem da ilha de Chipre, saem de outros locais, e onde eles vão pregando e eles vão começar a fazer maravilhas, sinais, prodígios. Então, isso vai chamar a atenção do povo. E aqui vai ser, vamos dizer, um começo de uma missão para pregar entre os gentios. Tá bom? O comentário prossegue. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Como eu disse para vocês, eu entendo que o evangelho já estava fora da fronteira de Israel. Porque aqueles do dia do Pentecoste, inclusive o eunuco que Filipe evangelizou, aquele eunuco, ele etíope, né? Ele levou o evangelho para a Etiópia, com certeza. E ele era um estudante das profecias, estava lendo Isaías 53 e era um estudante que tinha esperança da chegada do Messias. Por isso ele está lendo Isaías 53 e existe a dúvida nele. É o Messias que está aqui no texto ou é o próprio profeta? É o que ele pergunta a Filipe, né? E Filipe explica a ele. Esse homem era um conhecedor do evangelho. Não? E ele recebeu o batismo cristão. Onde ele chegasse, ele podia, vamos dizer, iniciar um culto e começar a batizar pessoas, porque ele já tinha o batismo cristão.
Número 2, no final da página 8. Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé, aonde chegaram a anunciar a palavra de Deus. É o texto da nossa leitura bíblica em classe, e eu coloquei no versículo, na página 9, coloquei um texto aí em azul desse versículo, que é interessante você ler com seus alunos. Diz assim o versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Ou seja, aqui aparece diretamente, vamos dizer, pessoas pregando, eram talvez missionários autônomos, né? Alguém que recebeu o chamado, não, vamos começar a pregar o evangelho. Quantas pessoas tiveram assim na história? Muitos, né? O Gunnar Wingre e o Daniel Berg foram assim. Eles vieram sem junta missionária, sem nada. Não vieram com oferta que os irmãos deram ali e vieram sozinhos para resolver a vida deles. O cristão, essa é a característica fundamental, né? Ele quer pregar essa verdade. Bom, ainda na página 9, a revista diz: foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. Bom, eu vou deixar esse texto aí para vocês lerem e mostro ali na página 10 o que representava a Fenícia. A Fenícia ficava ao norte de Israel, tá vendo? Nesse mapa aí da CPAD aparece a Judéia mais abaixo, Samaria um pouco acima, mais acima Galileia e mais acima a Fenícia. A Fenícia, ela no Antigo Testamento, era talvez o grande centro da religião de Baal fora da Babilônia. Era um local que a história comprova, eles sacrificavam crianças, e esse povo, ele se desenvolve bastante, porque eles se tornaram os grandes navegadores da história. O mar Mediterrâneo foi dominado por eles por muito tempo. Só que o que ocorre, os romanos, nesse período, né, os romanos acabaram fazendo guerra com eles. Para vocês terem ideia, eles enfrentaram os romanos em diversas guerras, porque eles não estavam só nessa região. Eles estavam na África, estavam no mar Mediterrâneo todo, estavam até na Espanha. Então era realmente um povo muito rico por causa do comércio, e Roma foram muitas guerras, são chamadas na história, se você quiser pesquisar, as guerras púnicas, para vocês verem que foi um povo que se desenvolveu muito, mas eles acabaram sendo vencidos pelos romanos, e nesse período eles já não são mais os grandes navegadores, porque Roma tomou tudo deles. Roma tomou tudo, porque dominar o comércio era fundamental para o lucro, né, e para o império. Então Roma tomou tudo. Bom, no final da página 10, eu coloquei aí um comentário. Eu observei no Google Earth, você pode medir a distância, não? Entre dois locais. E entre Jerusalém e Antioquia foram cerca de 700 quilômetros. Mas a revista tem um tópico que ele coloca 460. São medidas, mas dá para você perceber o quanto eles caminharam. Então, 700 quilômetros é um trecho muito longo. É quase daqui em Salvador, na Bahia. Você tem uma ideia do que eles andavam. Eu cheguei a separar olha, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte são 400 quilômetros. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Do Rio de Janeiro a São Paulo são 430 quilômetros. Imagina, você caminhar daqui a São Paulo. Do Rio de Janeiro a Vitória, no Espírito Santo, são cerca de 700 quilômetros. Ou seja, quem conhece Vitória no Espírito Santo, de carro, a gente leva 12 horas, 13 horas.
de carro. Agora pense isso andando, do Rio de Janeiro até o Espírito Santo. Mas eles não podiam também viver nos termos de Israel em paz, e acabava que vivendo entre os gentios, eles tinham liberdade. Eles tinham liberdade. Bom, na página 11, mostrei esse mapa na página 10 para vocês. Na página 11 eu coloquei um outro mapa, que eu mesmo fiz para você poder ter uma ideia, né? Então coloquei ali 5 regiões específicas para vocês saberem. Nesse período da história, onde está Saulo de Tarso? Ele está lá na cidade de Tarso. Ele se converteu, foi para a Arábia, voltou, fez uma primeira visita a Jerusalém, depois foi para Tarso porque queriam matar ele. Nós vamos ver essa cronologia mais à frente. Então, Saulo está em Tarso. Coloquei ali também onde é a cidade de Éfeso, onde eles vão também fazer um centro evangelístico, é importante. E coloquei à direita de vocês Antioquia, Fenícia e Jerusalém. E mais ou menos de Jerusalém a Antioquia são cerca de 700 quilômetros. E de Antioquia, veja a ilha de Chipre, que fica ali próximo de Antioquia, tanto que o apóstolo Paulo e Barnabé, quando eles forem iniciar a evangelização, eles partem de Antioquia, eles vão para a ilha de Chipre, navegando, né, e depois navega para a região da atual Turquia, próximo a Éfeso, para evangelizar. Ok? Então você já conseguiu se localizar aí na história onde eles estão. No final da página 11, o item 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 mais importantes do Império Romano. Realmente essa cidade tinha se desenvolvido. E esse versículo 20 que ele cita, eu coloquei ele aí no início da página 12, para vocês lerem, né, que ele, mais uma vez, dizendo como os cristãos que foram perseguidos foram para diversas regiões. Então, coloquei ainda na página 12 também, em azul, Atos capítulo 11, versículo 21, que diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, a pregação aqui entre os gentios é uma pregação, como eu disse, diferente, porque aqui não é questão de convencer que Jesus é o Messias. Então, se você fosse pregar para um judeu ou para um gentio, a pregação era diferente. Como hoje, se eu for pregar para um católico ou um ateu, e eu for pregar para um judeu, vai ser diferente. O diálogo que eu vou ter com o judeu vai ser nas Escrituras, já com o ateu, não. No início da página 13, eu coloquei ainda na página 12, eu coloquei um texto em verde aí. Apesar de Pedro estar tendo problemas com os da circuncisão, outros cristãos estão pregando aos gentios sem fazer distinção. Nós comentamos até na aula passada, essa questão do apóstolo Pedro não ter entendido imediatamente que deveria pregar o evangelho aos gentios e que não havia diferença para com os gentios. Tanto que nós veremos que é nesse período que a igreja está concentrada em Antioquia, nesse momento Saulo de Tarso ainda está lá em Tarso. Só que Barnabé vai lá buscá-lo e acaba quando ele chega ali, segundo os historiadores, na cronologia, quando Saulo chega em Antioquia, ele encontra o apóstolo Pedro e ocorre aquele problema que vocês conhecem lá da carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo diz que repreendeu Pedro na cara dele. Por quê? Porque ele ainda estava discriminando os gentios. Então, realmente, não é fácil explicar essa falta de entendimento que o apóstolo Pedro teve, porque, vamos dizer, as escrituras do Antigo Testamento eram claras sobre a era dos gentios, na verdade. E esse período, podemos dizer, é melhor ser gentio do que ser judeu.
esse período que nós estamos vivendo, é melhor ser gentio do que ser judeu. Por quê? Os judeus também, pelo erro que eles cometeram, e que eles cometem até hoje, a população até hoje segue esse erro. Esse erro, todo erro, irmãos, de interpretação das Escrituras, vai causar alguma cegueira espiritual neles. Vai causar alguma cegueira espiritual. Então, ser judeu hoje, né, infelizmente, eles estão no prejuízo. Eu sempre falo para vocês que o discurso da Assembleia de Deus é o melhor discurso para um judeu ouvir. É o mesmo discurso do apóstolo Paulo, mas que diz o seguinte: quando terminar a era dos gentios, os judeus vão se destacar e serão os governadores do mundo, tendo Jesus como rei, após eles reconhecerem Jesus como rei. Então a nossa mensagem é uma mensagem de um futuro glorioso para Israel. Tem outros, como católico e protestante, diz que para esquecer Israel. Eu diz para esquecer Israel. Eles estão errados, com certeza. Eles estão errados. Então o nosso discurso é um discurso de um futuro glorioso para Israel. Mas nós temos que dizer que nesse momento em que Israel ainda não creu, é melhor ser gentio do que ser israelita, né? Porque eu faço parte dos gentios e da igreja. A igreja é o representante de Deus na terra hoje. O apóstolo Paulo diz bem claro que Israel foi cortado e nós fomos enxertados. Mas também o apóstolo Paulo diz que chegará o momento que Israel será reenxertado. É isso que nós pregamos. Bom, no final da página 13, no início da página 13, desculpe, eu comento: essa primeira expansão da igreja ocorre nos lugares que Paulo e Barnabé darão início à obra missionária. Vocês podem ver que interessante. Quando eles saírem, né, de Antioquia, eles vão primeiro para a ilha de Chipre, de barco, atravessa a ilha de Chipre a pé, ou seja, são cerca de 120 quilômetros para atravessar a ilha de Chipre, ir a Petrópolis e voltar, 120 quilômetros. Atravessar a ilha de Chipre a pé, do outro lado pegar o outro barco para a região da Ásia Menor para poder evangelizar aquela região. E de onde que esses missionários vêm? Eles vêm também ali da ilha de Chipre. E vêm para onde? Eles vêm para Antioquia. Então, ou seja, o evangelho realmente, a Síria é um país abençoado, vamos dizer, por ela ter dado essa expansão ao evangelho. E agora a Síria tem até um momento profético importante, vocês têm que acompanhar isso na internet, porque a Síria, ela acabou de, vamos dizer, tomar uma decisão de dialogar com Israel. Acabou de tomar a decisão de dialogar com Israel. O atual líder da Síria era um terrorista que pediu perdão a todo mundo, mudou de vida, e agora ele governa a Síria e quer fazer um bom governo, quer dialogar com todo mundo. Então está dialogando com Israel, está dialogando com os Estados Unidos, está dialogando com todo mundo. Então a Síria foi um local abençoado. Bom, o capítulo 2, na página 13, diz: uma igreja com visão transcultural. A cultura grega, que ela era chamada de helênica, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão "falaram aos gregos" é muito importante. Eu coloquei essa parte aí em vermelho só para vocês ficarem atentos ao que ele falou. Ele disse assim: de acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Olha, está certo o que ele está falando. Se juntar todas essas características, por exemplo, o eunuco, ele seguia o judaísmo, porque ele lia as escrituras, né? O centurião também, que Pedro evangelizou, ele também seguia o judaísmo. Então, realmente, pregar para pessoas que adoravam outros deuses, eu acredito que realmente seja o primeiro caso aqui. O primeiro caso. Como eu disse para vocês, são argumentos diferentes. O cristão, ele tem que se preparar em tudo. Tem que se preparar em tudo. Se você for se tornar um missionário,
Você tem que preparar mensagens para você evangelizar um budista. Se eu for dialogar com um budista, o que eu vou falar? Com um hindu, aqueles que acreditam que precisam de várias reencarnações e também acreditam que, se eles forem pobres e miseráveis, eles conseguem se aperfeiçoar espiritualmente, né? Nós temos que explicar para eles que isso está errado. Então, quem trabalha com missão, ele tem que estudar essas culturas e preparar discursos para evangelizar essas culturas. Não? Pois bem, na página 14, como ele deu ênfase aí sobre a questão de pregar para todos, né, eu só comentei, o cristão deve pregar para todas as almas. Se Deus nos chamar para pregar para o pior pecador, independente do tipo de erro que ele está envolvido, né, como o exemplo de Saulo de Tarso, o assassino de cristãos que se tornou pregador do evangelho. Bom, por que eu falo isso? Se um dia Deus colocar um desafio diante de um cristão, para nós pregarmos o evangelho para uma pessoa que você considere muito ruim, talvez uma pessoa que esteja ligado a assassinatos, não sei, como tem Fernandinho Beiramar, algum exemplo assim, né? Independente do que a pessoa fez, okay? Se for um político corrupto, você tem que pregar o evangelho para ele. Você não pode escolher para quem você prega o evangelho. Isso é algo que o cristão tem que aprender. Você prega o evangelho para todos. E às vezes de determinadas pessoas, o cristão pode até falar, tem que manter distância desse aí. Mas o evangelho tem que ser pregado para todos. O poder transformador pega uma pessoa que ela é numa determinada definição horrível e ela é trevas e passa a ser luz. Essa é a comparação. Bom, ainda na página 14, o texto 2, contextualizando a mensagem, eu coloquei uma parte em destaque em azul aí, para vocês poderem ver, destacar para os seus alunos. Diz assim: diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam um Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Bom, eu destaquei isso aqui porque nós estamos num momento, vamos dizer, de dificuldade do evangelho no mundo. Nós sabemos. As notícias, eu tenho alunos que vivem nos Estados Unidos, é pastor lá, vive em dificuldade, eu tenho sobrinha lá que ela fala, tio, aqui nós encontramos uma igreja aqui, andamos 50, 60 minutos de carro. Aqui não é como no Brasil que a gente acha a igreja em todos os lugares. Não, e eu sei por que disso, porque lá nos Estados Unidos, eu estudo isso na história, a maçonaria, ela controla uma série de igrejas com muito dinheiro, e inclusive juntas missionárias, tudo controlado pela maçonaria. Que como ela é gnóstica, quem tiver debaixo daquele gnosticismo ali, vai acabar sendo afetada a sua fé. Tanto que vocês conhecem a história, que Gunnar Wingre ouviu falar numa junta missionária lá, batista nos Estados Unidos, foi lá, se filiou, contrataram ele, iam mandar ele para a Índia. Ele falou, quando voltou para casa orando, Deus falou para ele, não aceita não, fica afastado deles. Ele continuou orando e os irmãos fizeram a oferta, ele veio pela fé e nós vemos que a Assembleia de Deus é um caso à parte. Os missionários que vieram para cá, eles não vieram de nenhuma junta missionária, nada. E eu estudo e garanto para vocês, a maçonaria tenta influenciar e influencia muito nas juntas missionárias, porque ela vai colocando pessoas e dinheiro lá, exatamente para ela tentar controlar o evangelho no mundo. Não? Então, o evangelho está sofrendo no mundo todo. E nós temos hoje uma oportunidade excelente, uma mensagem que nós gravamos e colocamos na internet, essa mensagem ela roda o mundo.
Então, você pode estar evangelizando dentro dos lares, para pessoas nos celulares. Grava mensagem. Grava uma mensagem de 1 minuto, que são aquelas mensagens que são mensagens rápidas, né? Que são as mensagens mais vistas. Grava uma mensagem rápida falando sobre Jesus, algum ponto, daqui a pouco grava outra e outra, todas mensagens de 1 minuto. Okay? E grave também outras mensagens maiores. Mas pense numa maneira de pregar o evangelho. Esse exemplo desses cristãos que eles ficavam em dificuldade, né? Já pensou você ter que mudar de vida? Nós estamos aqui tudo organizado, de repente tem que sair daqui para ir viver escondido numa montanha, numa ilha, na ilha de Chipre, em algum lugar, e como é que você vai viver? Então, dá para nós termos uma ideia como eles estavam vivendo. Onde eles estavam indo, né? Eles pregavam o evangelho. É algo bonito e que tem que ser falado para incentivar a igreja de Deus, né? Bom, na página 15, tem o capítulo 3. Uma igreja que forma discípulo. A base do discipulado é o tópico, né? Eu destaquei aí os versículos que ele lê de Atos capítulo 11, esses 3 versículos. Veja o que eles dizem, então em azul, né? Final da página 15. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ou seja, eram pessoas, ele chamou até de pregadores leigos, né, num determinado ponto, eram pessoas simples que simplesmente saíam pregando o evangelho, né? Saíam pregando o evangelho, ainda não tinham um conhecimento. Lembre-se, nesse momento ainda não existe um livro do Novo Testamento escrito. Isso é importante também. Como você pregar para as pessoas, para os gentios, no momento em que você, em termos de livro, você só tinha o Antigo Testamento. Mas você tinha as palavras de Jesus, né, que os apóstolos continuaram repetindo, falando, e nesse momento as pessoas estão pregando que Jesus é o Messias e repetindo palavras que Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos depois vão colocar nos evangelhos. Bom, eles já tinham o evangelho escrito? Não, mas a mensagem dos apóstolos está sendo ensinada para eles, né? Qual é a mensagem dos apóstolos? É a mensagem dos evangelhos. Certamente João estava... cada pregação seria o natural. João contava alguma história do que ele vivenciou com Jesus. Depois ele vai colocar no evangelho. E vai ser lá no ano 90, 95. Mas, nesse momento, eles têm essas histórias e confrontar a mensagem de Deus com a mensagem do paganismo, né? Bom, na página 16, eu coloquei aí também versículo 25 e 26, que diz: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bom, o que significa ser chamado de cristão? O comentário abaixo da revista diz: esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Bom, para vocês poderem acompanhar o tempo, veja, nós chegamos em um momento da história que Saulo, que estava lá em Tarso, ele vem para Antioquia. Barnabé vai lá e traz ele para Antioquia. Qual o tempo decorrido? Eu tenho falado para vocês que até esse momento são possibilidades. Vocês vão encontrar em alguns livros de cronologia. Eu coloquei na página 17 uma cronologia que eu faço nos meus trabalhos para vocês poderem saber. E destaquei aí algumas que são úteis para a nossa aula, mas coloquei diversos. A morte de Jesus, que é no ano 29, onde a igreja nasce, no Pentecostes, né? Coloquei como destaque a conversão de Paulo, a conversão de Saulo,
já ocorre no ano 32, se acredita que foi, então, 3 anos depois do Pentecostes, Saulo se converteu. Tem uma série de eventos, ele foge para Tarso, acredita-se, no ano 36 ele estava sendo perseguido, né? No ano 35 ele visitou Jerusalém. Nesse intervalo aqui, conversão dele até o ano 35, é o tempo os 3 anos que ele esteve na Arábia. Por isso eu coloquei aí o texto de Gálatas, para vocês poderem ver, que ele diz que ficou 3 anos na Arábia. Ele volta, acaba sendo perseguido e foge para Tarso. Aí é próximo do ano 36, quando Pilatos também e Caifás deixaram de ser governador e sacerdote. Na página 18, eu dou outro destaque. Então veja, se o apóstolo Paulo fugiu no ano 36, as cronologias colocam também que provavelmente nesse ano ocorreu a conversão de Cornélio. E tem uma série de eventos aí no ano 37 que não são importantes para essa aula. E o evento que é importante é quando Barnabé vai buscar Saulo. Veja, se Saulo foi para Tarso no ano 36, como se presume, e Barnabé vai, segundo a cronologia, no ano 42. Ou seja, Saulo de Tarso ficou 6 anos lá em Tarso. Ele ficou algum tempo assim, porque nós sabemos que a própria cronologia, por exemplo, você vê o terceiro e último quadro, no final da página 18, eu coloco o último evento ali, primeira viagem missionária de Paulo, ano 46. Ano 46. Então, se você for considerar a morte de Jesus no ano 29 da era cristã, a primeira viagem missionária de Paulo vai ocorrer cerca de 15 anos depois da morte de Jesus e do nascimento da igreja. Tirar aí a conversão dele 3 anos depois, ou seja, cerca de 12 anos entre a conversão de Saulo e esse momento que ele vai pregar o evangelho. Esse momento aqui, ele ainda está vindo para Antioquia para ali ficar ensinando os irmãos. Até que vai chegar um momento, aí já em Atos capítulo 13, que ele vai para o campo missionário. Na página 19, ele comenta aí sobre o número 2, denominados de cristãos. Okay? Ele diz, os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos, santos, também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Foi um título usado, né? Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristão, diz ele, tem o sentido de pessoas de Cristo. Bom, eu coloquei um comentário mais abaixo sobre o que significa cristão, né? Diz o seguinte, o termo cristão, nesse texto, é tradução do termo cristianos, termo cristianos, que seria um termo latino, né? Termo latinos, que por sua vez era a junção de um termo grego Cristo e o sufixo latino ianos. Então, cristianos é um termo grego, Cristo, e um termo latino. Lembrando que Cristo é Messias, né? Tá bom? Então, cristiano é Cristo em grego e ianos em latim. Esse sufixo significa seguidor de. Ianos, esse termo significa seguidor de, pertencente a, ou ainda aqueles que lutam por. É assim que o dicionário define esse termo ianos. Haviam os cesarianos, que eram os que pertenciam a César. Eram soldados, lutavam por ele. Eles tinham um exército próprio, tanto que o César, o exército dele luta contra o exército de um outro general romano, ele vence, né? Então, tinha esse simbolismo e essa definição. Aqueles que lutam por. Para você poder escolher qual o significado de cristão. Você vai estar entre esses 3, tá bom? O seguidor de,
pertencente a, ou ainda aqueles que lutam por. O comentário prossegue. Haviam também os herodianos, que eram os que pertenciam a Herodes. E assim, os cristianos são aqueles que pertencem a Cristo. E comento, entre 39 e 44, está errado aí, houve uma guerra civil em Roma. Roma estava dividida entre dois, não, está certo, desculpe, é 49 e 44 antes de Cristo. Roma estava dividida entre dois grandes generais, César e Pompeu. Aqueles que lutavam para que o reino de César fosse mantido eram chamados de cesarianos. Os que lutavam para que Pompeu se tornasse rei, imperador, eram chamados de pompeianos. Os cristianos são aqueles que trabalham pelo Cristo Rei. Tá bom? Esse é o significado. Chamou de cristão, o significado é esse. Aquele que pertence a, ou aquele que luta por, tá bom? Ou ainda que é seguidor. Que é seguidor, pertence a ou luta por. Número 3, a identidade cristã. Então, ele fala de novo no nome cristão, vou deixar essa parte para vocês lerem depois. E a conclusão na página 21. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará e a realizará. Bom, a conclusão desse texto, versículo 27 e 28, eu coloquei aí abaixo da conclusão como algo interessante para o cumprimento da profecia, que esses cristãos que estão reunidos lá, surge uma profecia. Surge uma profecia. Eu falei para vocês lá naquela tabela de datas aproximadas, que Barnabé foi buscar Saulo próximo do ano 42 da era cristã. Próximo do ano 42. E então eles, vamos dizer, estão trabalhando ali, Deus está abençoando o local. E chega o versículo 27, diz o seguinte: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Aqui, irmãos, são pessoas que tinham o dom de profecia. O dom de profecia que a Assembleia de Deus tem hoje. Igreja cristã, os dons espirituais estão nelas. Seitas, os dons espirituais não estão nelas. Então aqui com certeza eram pessoas que tinham o dom de profecia, como a Assembleia de Deus possui. Tá bom? Então eles foram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. O governo de Cláudio César tem lá naquela tabela que eu passei para vocês, mas eu comentei abaixo. Tibério, Cláudio, Nero, César, não é aquele Nero, tá bom? Esse é outro Nero, aquele Nero maldito, vai se tornar imperador depois. Esse aqui, ele era chamado principalmente de Cláudio César, ok? Reinou do ano 41 ao ano 54 da era cristã. Ele está profetizando próximo do ano 42. 41, 42 são datas aproximadas, naquela tabela que eu coloquei para vocês. E eu coloquei aí um fato histórico que é interessante você levar para o seu aluno, que diz o seguinte: a história relata 4 fomes nesse período. A primeira atingiu a região em torno de Roma nos anos 41 e 42, ou seja, essa fome estaria acontecendo. Aí ele diz: a segunda atingiu todo o império e ocorreu no ano 46. A terceira no ano 50 e a quarta no ano 52. A fome do ano 46 ficou conhecida como a Grande Fome e é interpretada como cumprimento da profecia de Ágabo, que ocorrera próximo do ano 36 da era cristã, mas a profecia se cumpriu 10 anos depois.
Esse evento, segundo as cronologias propostas, ocorreu no ano 46, ou seja, cerca de 17 anos após a morte de Jesus e nascimento da igreja.